Oi, o Ciência Surda está começando agora. Hoje é Dia Nacional de Combate e Prevenção à Surdez. E por isso vamos destacar os cuidados para evitar problemas auditivos, evitar locais com muito barulho, por exemplo, não esquecer de fazer o teste da orelhinha nos bebês ainda na maternidade. A fonoaudióloga Cristina Simonek vai falar desses cuidados e das opções mais recentes para prevenir e tratar problemas auditivos. Se a voz estiver trabalhada, você pode usar bem ela falada ou cantada, para evitar o esforço vocal. Se ela estiver mal colocada, ou se você estiver, por exemplo, resfriado, né? Que hoje em dia o clima está mudando toda hora, é muito fácil, toda hora tem alguém resfriado. O esforço tanto vocal, cantado ou falado, vai ser péssimo para aquela pessoa, né? Então, as duas coisas dependem da qualidade que aquela pessoa coloca. Os poetas também se cuidam? Não. Eu brigo, converso, falo pra caramba, esse negócio alto. Eu acho legal a coisa do Emílio. O Emílio é meio assim, Emílio Santiago. Santiago leva a sério. Você fala com ele. Aí eu acho legal esse negócio, mas eu gostava, acho que eu nunca encarei muito assim, porque eu também nunca encarei muito essa coisa do intérprete em si, né? Ao meu tempo, eu ouvia as pessoas cantores mesmo. Hoje em dia você pode fazer um negocinho assim mais ou menos arrumadinho e vai levando. O meu nunca foi assim. Então eu pautei muito mais a minha vida pro compositor. Aí o compositor não quer ligar muito para isso também. No seu caso, o cantor, o artista de palco veio depois veio quase a reboque do compositor. Perfeito. Muito mais porque naquela época era quase de praxe. Você vai interpretar, mas se você é o compositor, naquela época você investia um pouquinho mais em cima daquele artista, né? Uma vez que me disseram que o Chico Buarque não quis receber uma premiação dela, porque vocês devem estar de palhaçada. Estou cantando, o meu negócio é escrever, não é? Eu encaro mais ou menos assim. Eu sempre tive essa coisinha na minha cabeça. Não, meu negócio é escrever, eu não tenho a responsabilidade para cantar. E aí isso trouxe junto essa coisa de não me cuidar, que eu fico olhando as pessoas. Mas nunca é tarde, né, Jorge? Hein? Pronto, nunca é tarde, né? Nunca é tarde, né? Não. A campanha esse ano vem com essa missão. Qual é a campanha desse ano? A compensação, eu fiquei surdo. Pois surdo, podemos conversar então sobre surdos. Eu também sou vítima. Você está com os surdinhos aqui. Mas o meu caso é o objetivo, assim, o ponto eletrônico, durante muitos anos, ele tem uma consequência, né? Porque é claro que hoje em dia, também quando você vai envelhecendo, as pessoas gritam menos com você, mas quando você é muito jovem, elas se acham no direito de gritar no seu ouvido. Não, é verdade. Agora, veja bem, o seu ponto, que parece um aparelho auditivo, né? É igual. Um aparelho auditivo digital hoje, que é isso? O meu nem é digital ainda. Isso aqui melhora a audição. Isso melhora a audição. Isso aqui é um computador de última geração. Última geração, um computador montado dentro da forma do ouvido da pessoa, né? E isso aqui é a contraposição do que nós tínhamos no passado. Deixa eu mostrar. Então, isso aqui é o que a gente tinha no passado. Né? Olha, né, Sibeli? Esse aqui que a gente esse aqui é a pessoa, que é o que você lembrava. Você vê uma pessoa, mostra aqui pra mim. Né? Você vê uma pessoa na rua com o aparelho e fala, olha, aquela pessoa é surdinha. Aí, hoje em dia, esse aqui já disfarça dela. Lógico, lógico. Esse aqui é o que disfarça, tá vendo? Esse aqui é o que a gente usava... A gente não, que eu nem usei ainda, mas provavelmente... Eu nem me lembro disso, não. Você nem lembra, é porque Jorge Aragão é muito jovem. Muito. Muito, de Roberto pra cá. Eu sou de Roberto pra cá, Luna. E esse aqui Roberto é o Luna. TEC. E esse aqui é o TEC. É o atual, que você olha assim, olha. As pessoas, quando estão perdendo a visão, elas buscam um óculos, correto? Não tem problema. Agora, quando ela passa dos 65, normalmente, e está precisando utilizar o aparelho, ela faz o exame, Lida, e leva 20 anos para corrigir o problema. Aí ela perde não só as células ciliadas do ouvido, mas também o nervo, porque aquilo que tu não usa atrofia. Então, aquilo que você usou e que causou a lesão nas células do teu ouvido, em termos de forma, é o que pode ajudar a pessoa a não perder o nervo. E não virar piada, né, Bruno? Porque a visão o pessoal quase não faz. Mas do surdo,
Não é? É muito comum. É o surdinho, é aquela senhora o surdo idosa, mais é aquela... injustiçado, né? É Porque a pessoa fala, injustiçado. não está prestando atenção, presta atenção. Às vezes é bom também, a gente escuta também, finge que não. Ah, então, falou mal de mim, mas eu tô escutando. Olha, às vezes é bom também. Né? Não tá pensando que eu não ouvi, eu vou ficar quieto também. Tem que aprender isso, né? Tem a parte do... Não... cuidar. Eu não sabia dessa dica. Não, é importante cuidar, eu não sabia que o nervo podia então, piorar. Quer dizer, o fato piora de você a coisa estar porque surdo, o entendimento, a lesão que você tem, por exemplo, uma lesão do trabalho, que a campanha desse ano de prevenção e detecção, ela pega não só a criancinha, ok? Mas ela pega também o adulto que fica com deficiência auditiva por conta do trabalho. Ou seja, você, dentro dos moldes atuais, você não desenvolveria essa perda de audição, porque existem filtros, todo ano você faz o controle, existem programas de conservação de audição dentro das empresas, eles são obrigatórios, porque isso não tem remédio. Ok? Não tem remédio, não adianta. Você vai colocar um aparelho auditivo que vai te melhorar a acuidade, mas não tem remédio para voltar, para ficar sadio. Sim, né? mas pelo menos esteticamente teve uma evolução. Esteticamente teve evolução. Você olha daqui, porque o grande problema é estética, é o estigma. Como é outra coisa. É outra coisa. Não é? É outra coisa. Né? E porque também as pessoas usavam esse aparelho aqui já velhinhas, né? Assim. Aí vai assim, aí associava, surdo, já debocha, já debocha, já faz piada. A culpa é do Bruno. A culpa é minha? Que estigmatizou. Não nada. Mas ia falar, Bruno. Começou com a piada do idoso não, e tal. Mas é interessante isso. Esse é de quê? Isso aqui é silicone, né? É silicone. A tecnologia, Leda, hoje a gente é um computador, uma engenharia muito pesada em termos de acústica, de desenvolvimento moldado dentro do seu ouvido. Entendeu? Então não tem aquela história de ficar apitando, que as pessoas andavam que estavam. Não, porque todo mundo que usa aparelho, agora eu ia falar dessa parte. Todo mundo que usa o aparelho reclama que tem que tirar para falar no telefone, que apita, que tem interferência. Não. A engenharia evoluiu muito. A tecnologia que está aí, está no seu computador, está no seu telefone celular. O que acontece é que é necessária uma adaptação. E, às vezes, nem todos os profissionais estão preparados para fazer aquela adaptação adequada, porque a tecnologia é pesada. E o usuário também tem que fazer uma adaptação? O usuário tem que fazer uma adaptação. Se não fizer adaptação, não é sapato que você coloca no pé e sai andando. Isso aqui também tem que ter teria um problema. Eu, por exemplo, qualquer coisa que eu boto assim, às vezes tem uma coisinha menor para ouvir, no palco, essas coisas, meu ouvido expulsa, eu não consigo. Ele pula, eu fico toda hora enfiando. Pois é, o que acontece? Não sei se... Alguns homens grandes têm meatos acústicos muito pequenos. Para isso, já existe também tecnologia. Tem coisinhas tão fininhas. Tem que fazer do próprio para o seu ouvido. Tem que fazer próprio para o seu ouvido. A questão inclusive é o retorno que você usa, né? Fiz, ele tem uma moldagem própria. Antigamente aquele que em inglês fala one size fits all, um tamanho dá para todo mundo e tal. Hoje em dia não. Então, isso que eu fiz, aí ele consegue expulsar. Eu só uso aqueles microfones agora que normal, bom, gruda aqui, não tem jeito, vem desde lá de cima. Isso sim, eu adoro essa coisa assim, mas ele pula. O que acontece também, os iPods, por exemplo, que hoje a garotada está usando, né? Alguns iPods chegam a 100 decibéis. Decibel é o que mede o som, ok? Então ele usa aquilo por mais de 8 horas. Né? Você está do lado dele e está ouvindo ali o Jorge Aragão em alta. Estou ouvindo mesmo. Né? Então, isso aí vai lesar as células do ouvido dele. Então, não use. Como que saber que está alto? Se a pessoa que está do teu lado está ouvindo, é porque está fora do limite normal. Muito fácil, não precisa decorar nem medir em decibel. Se o cara que está do teu lado está ouvindo o que você está ouvindo, é porque está excessivamente alto. E você vai ficar surdo um dia se continuar usando. E você vai ficar surdo. É um argumento imbatível. Exatamente. E tem pessoas, Leda, que têm uma susceptibilidade individual para isso. Né? Tem pessoas que trabalham em ambientes ruidosos, usando, logicamente, a proteção, mas não desenvolvem perda de audição tão rápida. E tem gente que desenvolve. E tem gente que desenvolve. Né? Então, a mensagem da campanha é que a audição é uma coisa maravilhosa. Quem escuta não nota, não percebe a importância dela. Né? Mas evite fazer tiro. Usar o ponto, por exemplo,
sem filtro, verificar, não fazer os exames de audição que tem que fazer periodicamente, não é a cada 5 anos, ok? Porque dentro das empresas as pessoas fazem. Quando receber um fone de ouvido na empresa, por favor, use o fone. Use o fone, é importante. Os músicos também, né? E as crianças, o bebezinho que você colocou no teste da orelhinha, antigamente elas ficavam mudas, porque nasciam surdas, a gente só diagnosticava os 4 anos que ela não falava, né? Hoje não. Faz o teste na maternidade, é lei nacional. Infelizmente, algumas maternidades ainda não implementaram, e isso aí é uma luta que tem que implementar antes do bebê sair, né? Então, a gente... E esse teste do pezinho determina exatamente o quê? Detecta Então, o quê? teste do pezinho, ele é um teste que pega uma gotinha de sangue e determina problemas metabólicos. A incidência dele é de 3 casos em cada 10 mil. O teste da orelhinha, ok? Pois É um ontem teste a gente falou acústico. do pezinho em relação à anemia falciforme. Anemia falciforme. Hipotiroidismo. Hipotiroidismo, então você faz com uma gotinha de sangue, você vê tudo isso. E o teste da orelhinha? E o teste da orelhinha, a incidência é de 30 casos em cada 10 mil. A deficiência auditiva tem uma prevalência enorme, ok? Então a gente tem que estar alerta. Mas a criança nasce surda? Nasce surda, por uma disposição Ela pode genética. falar hoje em dia, nascendo surda? Total, Leda. Pode falar uma língua, 2 línguas, aprender língua de sinais também, que é a língua Mas ela defendida consegue pelo emitir surdo. sons Completamente. audíveis e compreensíveis? Audíveis, compreensíveis. O que acontece é a legal. plasticidade, entendeu? Então, por exemplo, quem aprende música desde pequeno, ok? Então, está sujeito a essa música e vai desenvolver uma memória musical. A mesma coisa a criança. Ela nasce surda, mas coloca o aparelho auditivo com 15 dias. Hoje a gente coloca aparelho auditivo em bebês com 15 dias, 30 dias, ok? Chega a 6 meses. Por conta da eletrônica, existe uma cirurgia, que é um chip, que é colocado dentro da orelha interna para substituir a função da cóclea, ok? Isso com 5, 6 meses. Com 1 ano e pouquinho, 2 anos, essa criança não fica mais muda, ok? Ela fala tudo, ela chega aos 3 anos falando tudo, quase igual a criança que ouve normal. E se a família quiser, pode ainda usar Libras, que Isso é... um grande avanço, porque na minha geração, por exemplo, toda pessoa surda ficava muda. Pois é. Ponto. Não tinha, Isso, né? isso mudou. Depois mudou um pouquinho com o tempo, alguns trabalhos, eu cheguei a conhecer pessoas que trabalham com isso. Mas assim, perceber que ela possa falar quase igual uma criança de 3 anos... Eu diria igual. Nós temos eu pacientes... Não sabia. Nós temos pacientes que falam 2 línguas com 4, 5 anos, estão em escola normal. Em tudo é precocidade. E essa mesma precocidade ocorre no idoso, Leda. O que acontece? A pessoa percebe que está com uma deficiência, ok? Em torno dos 50, 60 anos. Ela não procura corrigir aquela deficiência, ela chega aos 80. Então, isso são 20 anos de privação sensorial. Aquilo que você não usa, o que acontece, Bruno? Atrofia. Atrofia. Então, atrofia o nervo, as chances de recuperação são bem ruins. Então, a campanha quer dizer isso, ok? Quanto mais cedo, melhor, ok? Então, o teste do procura pezinho ajuda. Tem em todas as maternidades? O teste do pezinho já tem em todas. No teste do pezinho, orelhinha, que aliás, estou fixada no Os pezinho. 2 lindas são de rastreamento neonatal, acontece na maternidade. Porque eu reconheço que é bárbaro esse avanço tecnológico, mas ele também tem um preço que a população, de modo geral, não pode pagar. Mas Leda, você os planos sabe de que hoje a saúde se coisa... recusam naturalmente, não é? Não, a pagar assim, deixa eu te dizer uma coisa, nós essas temos boas próteses. notícias. Nós temos no Brasil um programa de saúde auditiva muito bem estruturado pelo Sistema Único de Saúde. Nós temos hoje uma realidade que nós não tínhamos há 5, 6 anos atrás. Então, as próteses são doadas, sim. As próteses doadas pelo SUS, elas são de boa qualidade, ok? Pode demorar, não vou te dizer que no Rio de Janeiro não demore. Vamos dizer que demora 4